Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral da semana é crise de liderança. Este tema é bastante atual, porque quando olhamos ao nosso redor, nós experimentamos uma crise de liderança, onde os líderes da atualidade enfrentam enormes dificuldades com seus liderados. Estamos lembrados que o livro de Isaías nos mostra que o rei Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo as Crônicas 26, verso 4. No entanto, ele se exaltou até a sua ruína, segundo Crônicas 26, verso 16. Por esta razão, ele teve que compartilhar os últimos anos de seu reinado com seu filho Jotão. Durante essa crise, Isaías foi chamado como profeta para denunciar os pecados de Israel, mas quando Uzias morreu, Deus achou necessário renovar o chamado do profeta Isaías com uma visão que marcaria a sua missão para o restante do seu ministério profético. Neste estudo, nós aprenderemos sobre o contexto da visão de Isaías. Aprenderemos também em relação à santidade de Deus, em Isaías 6, versos de 1 a 4, sobre a transformação do profeta Isaías, no capítulo 6, versos 5 a 7, sobre a comissão real, sobre a mensagem central deste livro que o profeta Isaías recebeu do Senhor como uma revelação. Isaías 6, versos 9 a 13. Vale lembrar também que Isaías apresentou uma mensagem que talvez foi uma das mais difíceis. Em 2 Crônicas 26, verso 22, nós encontramos a confirmação disto quando lemos: os outros atos de Uzias, os primeiros e os últimos, foram escritos pelo profeta Isaías, filho de Amós. E o tema foi: o rei está morto, vida longa ao rei. O que Isaías queria dizer com esta mensagem? Como membro da família real, Isaías teve contato íntimo com Uzias. Uzias foi um servo fiel de Deus e recebeu grandes habilidades. Ele foi um grande estrategista, construtor e fazendeiro. Mas, por outro lado, havia um detalhe: que ele queria ser mais do que o que Deus lhe pediu para fazer. Ou seja, ele queria ir além do que Deus lhe pediu. Ele aspirava a desempenhar funções sacerdotais e Deus o puniu com lepra. Segundo as Crônicas 26, versos 16 a 19. Nesse período, as pessoas pareciam infectadas com uma lepra moral. Eles precisavam de Isaías para apresentá-los ao rei santo, puro, imortal e perfeito. E esta situação, ela se instalou exatamente porque Deus, a Bíblia o apresenta como santo, santo dos santos. A Bíblia diz em Isaías 6, versos 3 e 4, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uzias queria comparecer diante de Deus e foi ferido por sua santidade. Deus apareceu diante de Isaías e ele foi transformado por sua santidade. Sentado em um trono alto e sublime, a presença de Deus cobriu tudo. O grande e poderoso Deus, as portas tremeram e a fumaça encheu o templo, seres envoltos em chamas, e a mensagem era clara: Deus é santo e exige santidade. Vimos isso em Levítico 11:45, capítulo 19, verso 2, 20 e 26, e em toda a Bíblia. Como Ezequiel, Daniel ou João, a fé de Isaías foi fortalecida por esta visão. Enquanto Uzias recebeu a punição por se apresentar diante de Deus da forma errada, Isaías experimentou a transformação. Isaías 6, verso 7 diz o seguinte: tocando-o na minha boca, disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi removida, e o teu pecado está limpo.
Disse o Senhor ao profeta: dada a semelhança com o dia da expiação, onde a fumaça encheu o Santo dos Santos, escondendo o sacerdote da glória direta de Deus, é compreensível que Isaías se sentisse julgado e condenado. Mas a brasa, em chamas, era retirada do altar de ouro, onde o incenso de intercessão era oferecido. Assim representou a intercessão de Jesus, o único capaz de perdoar o pecado e transformar os crentes. Uzias queria oferecer incenso e suportar o seu pecado. Ao ser tocado pelo carvão, Isaías foi transformado em incenso por Deus e seu pecado foi perdoado. Ou seja, a mensagem é clara. Quando nos apresentamos diante de Deus com o sentimento de arrependimento, de saber que nós somos pecadores e que a nossa posição ela não é superior diante de Deus, nós somos transformados pelo seu poder e pela sua glória. Mas quando nos apresentamos diante de Deus com orgulho próprio, com o sentimento de suficiência, com certeza não suportaremos a glória do Senhor. Em Isaías capítulo 6, verso 8, nós vimos uma mensagem que Isaías deu o título de A Comissão Real. Ele diz o seguinte: então ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem irá por nós? Então eu respondi, disse o profeta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Consolado pelo perdão divino, Isaías foi movido a se voluntariar para cumprir a missão de Deus. Paulo nos exorta a irmos com confiança ao santuário, diante do trono de Deus. Isso mesmo, e encontrar graça, porque Jesus está intercedendo por nós. A Bíblia diz isso em Hebreus 4, verso 14 e verso 15 e 16. Afinal, é no santuário celestial, no Santo dos Santos, onde o crente encontra conforto para suas aflições e forças para cumprir a sua missão. Salmo 73, verso 17. A Bíblia tem uma mensagem clara e o livro de Isaías traz uma mensagem central. Em Isaías 6, verso 10, a Bíblia diz o seguinte: engrossa o coração deste povo, pesa-lhes os ouvidos e cegam-lhes os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. É usada aqui uma linguagem figurada, mas a mensagem de Deus é clara. E ainda diz o seguinte: nem compreendam o seu coração, nem se convertam, e lhes haja cura. O propósito de Deus é que todos se arrependam e sejam salvos. Deus pode salvar a humanidade inteira com o seu poder, mas Ele não vai salvar aquele que não quer ser salvo. E por isso que a Bíblia diz em São João 3,16, 2 Pedro 3, verso 9, portanto, Ele continuamente envia mensagens de repreensão por meio de seus mensageiros. Deus deseja que, como seres humanos, reconheçamos a nossa posição de pecadores e nos convida ao arrependimento. Essas mensagens provocam dois tipos de reações: aceitação ou rejeição. Como no caso de Faraó, quanto mais a mensagem é rejeitada, mais o coração se endurece, os ouvidos se fecham e os olhos cegos permanecem. Os poucos que aceitam são chamados de semente sagrada, remanescente fiel. Não deseja você ser um remanescente fiel nesses últimos dias? Em Isaías 6, verso 13, nós encontramos essa mensagem. E, portanto, queridos, a todo aquele que se torna participante de sua graça, o Senhor indica uma obra a ser realizada em favor dos outros. Cada um deve ocupar o seu lugar dizendo: aqui estou, envia-me. Isaías 6:8.
o ministro da palavra, a enfermeira missionária, o médico crente, o cristão simples, seja ele de negócios ou agricultor, profissional ou mecânico, todos têm a responsabilidade. É nossa tarefa revelar aos homens o evangelho da sua salvação. Cada empresa em que nos empenhamos deve servir como um meio para esse fim. E num mundo de crise de liderança, Deus convida a mim e a você para levantarmos esta bandeira, a bandeira da salvação.